Opa, beleza pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é RTTI, Custom Attributes e validações automáticas de formulários. Então a gente possui, pessoal, lá no nosso GitHub, um utilitário, né, uma biblioteca, que se chama C4D Validate Components, que faz a validação automática de formulários. Usando Custom Attributes e RTTI, ele faz essa validação automática dos formulários. Então a intenção hoje aqui é mostrar para vocês essa biblioteca que pode ser utilizada por vocês, que está lá no nosso GitHub, mas também vocês podem baixar, né? Todo o código-fonte dele vai estar disponível lá. Deixa eu já até abrir aqui, ó. Então aqui no nosso GitHub, né? github.com/code4delphi, vocês vão estar encontrando aqui, ó, C4D Validate Components. Aqui tá todo documentado, né? Tem toda a documentação certinha de como utilizar ele, como faz para que ele seja utilizado. Então vocês podem vir aqui, clonar esse repositório e todo o código-fonte dele vai estar aqui disponível. E também a gente tem uma playlist no nosso YouTube, youtube.com, né, /code4delphi. Vocês vão acessar o nosso YouTube. E aqui dentro a gente vai ter uma playlist onde a gente mostra passo a passo como foi criado essa biblioteca. Então aqui a gente vai ter aqui, aqui ó, curso de RTTI com Delphi. Então vocês vão acessar aqui. Ó, e aqui a gente tem, ó, já tem 6 aulas. A gente vai ter mais aulas postadas ainda nesse curso. E aqui a gente ensina passo a passo, ó, desde o começo, como utilizar RTTI, ó, introdução, desde lá do comecinho, até indo para o mais avançado. E toda aula aqui, ó, abaixo, tem o código-fonte, né? Ó, tem como a gente baixar aqui o código-fonte. Então você pode vir aqui, ó, baixar o código-fonte da aula 1, né? E cada aula vai ter o seu código-fonte ali, onde vocês vão poder estar baixando para estudar ele aí, né? Ele, né? Entender como funciona, né? Eu vou até abrir outra instância do Delphi aqui, só para mostrar como que está ficando aqui o nosso exemplo. E o resultado final desse curso, pessoal, é esse nossa biblioteca de validações automáticas que a gente está vendo aqui, tá? Então, eu vou estar demonstrando o que ela faz, tá? Então, aqui a gente tem essa tela aqui que emula aí uma tela no sistema legado com diversos campos, a gente fazer a validação, né? E eu vou executar aqui, ó, e vocês vão ver, deixa eu até ver que ele já está em execução aqui, deixa eu só fechar ele. Ótimo. A gente vai acessar ele aqui rapidamente. E aí a gente vai ver o que ele faz. Então, por exemplo, esse campo aqui, ó, se eu apagar o valor dele e pedir para validar, ó, ele vai falar, o campo código não pode ficar vazio. Então, eu sou obrigado a informar um código aqui, ó, tá? E ele faz a validação e vai dando os posts, vai dando um set focus aqui para gente, ó. Então, ele funciona tanto para componentes normais, né, quanto para componentes DBWare. Então, aqui eu tenho um TDB Edit, ó, né, um TDB Combo Box. Ele funciona também para memo, enfim. DB Radio Group, diversos componentes, tá? Até componente de data aqui, como vocês podem ver. E aqui por trás, pessoal, ó, no nosso botão validar, ó, em vez de a gente ter aquele monte de código que normalmente a gente tem somente essa chamada aqui, ó, onde a gente chama propriamente aqui o nosso biblioteca, aqui, nosso utilitário, validate, e passa aqui só a classe do nosso formulário, ó, e o objeto dela. E a gente, para fazer a validação, basta a gente colocar os custom attributes aqui, ó, acima de cada campo, ó, como está aqui, vocês podem ver, né? São custom attributes aqui. E lá no curso a gente ensina certinho como criar os atributos, como que eles funcionam corretamente. E aí, o Wizard também, pessoal, ele tem aqui como vocês fazer algumas configurações, ó. Então, além dessa parte do RTTI, que é muito interessante nessa biblioteca, tem toda essa parte de como fazer essas configurações. Por exemplo, quando eu clico aqui, notem que a mensagem que eu vou receber está em português, ó, tá? Porque está configurado para isso. Se eu vier aqui e falar que eu quero que seja em inglês, ó, e salvar aqui, ó, a mensagem já vai vir em inglês. Esse aqui, no caso, está fixo ali. Eu já vou mostrar como que funciona. Mas nesse caso aqui, ó, notem, a mensagem já veio toda em inglês, ó, tá? Como padrão. E se eu colocar em português, salvar, ó, aí a mensagem já vem em português aqui, tá? Essa primeira aqui, ela vem sempre em português porque eu posso informar uma mensagem aqui manualmente, ó. Então eu posso aqui informar a mensagem diretamente no curso atributos, ó. E aí eu posso colocar uma mensagem customizada, né? Ou eu posso ocultar a mensagem e aí o próprio Wizard gera essa mensagem automaticamente para a gente, ó, né? Então nesses outros casos aqui, aí ele vai gerar ou em português ou em inglês, como está configurado. Temos outras configurações, como por exemplo, aqui quando eu clico em validar, ele vai sempre mostrando um campo por vez, ó. Então esse campo tem duas validações, então ele mostra aqui apenas as validações desse campo. Mas eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, desmarcar, né, para mostrar vários erros, ó.
ao mesmo tempo. Então, só veio, ó, quando eu clicar aqui, agora ele mostrou, ó, ele validou todo o formulário e mostrou todas as mensagens de uma vez, tá? Aí é interessante também. E aí ele foca sempre no primeiro aqui que deu erro, tá? Vai focar no primeiro. Inclusive, se for um campo, por exemplo, esse campo aqui está sendo validado, né? Então está sendo focado nele. E como ele está numa aba, ó, eu posso selecionar outras abas, ó, né? E ele vai conseguir fazer o foco corretamente para mim. Então ele acha onde o campo está aqui, ó, e consegue fazer o campo, o set focus automaticamente, né? Temos outras configurações aqui também. Então já é um recurso bem legal que vocês podem ver como que é feita essa configuração para que o Wizard funcione com bilíngue aí, né? Com duas línguas ou com configurações aqui para que ele seja utilizado. E a utilização dele, como vocês podem ver, é muito simples, né? E o seu formulário fica muito limpo, porque a única coisa que a gente tem aqui, basicamente, a gente está fazendo aqui a parte de salvar, ó, como que é feito para salvar as configurações, ó, né? Aqui tudo usando programação fluente, então você vai colocando ponto que você quer, ponto que você quer, e tudo funciona, né? Utilizando o Fluency Interface aqui, enfim. E a validação em si é simplesmente aqui, ó, bem simplesinha, né? Então, para utilizar, eu tenho até aqui para mostrar um exemplo. A gente tem aqui ó, um formulário vazio. Esse formulário, não tem, esse projeto, né, não tem nada. Um projeto que não tem absolutamente nada. Se eu quisesse colocar aqui, então, eu vou colocar aqui um t-edit, ó. Vou até colocar um limpo aqui já. E vou colocar aqui um t-button. Normal. E agora eu quero fazer a validação, né, desse campo aqui, pessoal, né? Eu vou até trocar aqui o nome dele para edit nome, por exemplo. Como que eu faço a validação dele? Então, aqui no GitHub vai te mostrar certinho, né? Então, aqui ele vai mostrar, primeiramente, como que a gente faz a instalação, com o BOSS ou manualmente. Então, a gente vai instalar com o BOSS. Então, eu vou simplesmente aqui copiar, ó. Vou vir aqui no nosso projeto, vou acessar onde está o meu projeto, aqui é a pasta do meu projeto. Deixa eu trazer para cá, aqui. Então, meu projeto está aqui, né? E aí eu vou instalar utilizando o BOSS normal, como a gente está acostumado. Então, vou abrir aqui, né? E vou simplesmente dar um BOSS init para iniciar o BOSS aqui nesse projeto. Vou esperar ele iniciar aqui, né? Vou deixar tudo vazio aqui, não tem problema. E vou colar aquele texto que a gente copiou lá do GitHub. Então, ele já vai fazer o download aqui e já vai instalar. Pronto, já está instalado e já foi baixado aqui para a nossa pastinha. Ok. Seguindo aqui, ó, ele mostra que para a gente utilizar, a gente tem que dar uses. Ó. A gente tem que dar uses apenas nessa unit aqui. Ó. Então, eu vou copiar, vou vir aqui no nosso projeto, vou recarregar aqui, né, porque a gente utilizou o BOSS lá, e vou adicionar aqui, ó, né? Ó, adicionei aqui a nossa uses. Então, olha que interessante, pessoal. Apenas utilizando uma uses, a gente vai ter acesso se a gente olhar aqui, ó, a todas as units que a gente tem no nosso projeto. Ó. Então, deixa eu só dar um build aqui, só para o Delphi identificar ele aqui. Ótimo, já não vai indicar mais erro. E aqui a gente vai seguindo, e então aqui a gente vê como que a gente pode utilizá-lo. Então, a gente pode utilizar dessa forma, e aqui ele lista todos os custom atributos que a gente tem disponível, né? Então, por exemplo, o not_empty é esse aqui, ó, qual que é o field name, né? Então, eu vou copiar toda essa parte aqui. Ó, vou vir aqui em São, onde está a declaração do nosso edit nome, ó, acima dele. Eu vou adicionar nossos custom attributes. Ó, e pronto, né? Então, que eu já falei com o nome do campo, falei qual que é que ele não pode ser vazio, ele tem que ter entre 5 e 15 caracteres, ok? E aí depois para fazer a chamada, a gente simplesmente faz isso aqui, ó, no botão de validar. Ó. Então, vamos vir aqui no nosso botão de validar. Vou colar o texto. E aqui eu vou passar, então, a classe do meu formulário, né? A classe aqui do meu formulário, tá? E o objeto dessa classe em si, que aqui no caso sempre vai ser self. Então, a única coisa que a gente tem que mudar mesmo é aqui. E aqui eu só vou colocar aqui um show. Ó, uma mensagem de sucesso, caso a validação dê certo. Vamos testar, pessoal? Somente com isso, ó, a gente já consegue fazer essa validação. Ó. Então, eu vou clicar aqui e falar o campo obrigatório sem preenchimento, né? O campo name, né? Ó, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, eu poderia exemplificar o nome, colocar o nome correto dele aqui, né? Conforme o label, enfim. Né? E agora eu vou colocar aqui, ó, 2 caracteres. Bom, o campo deve ter entre 5 e 15 caracteres. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5, 6. E aí, beleza, passou. Fez a validação.
Então, todo aquele texto que normalmente a gente tem aqui, a gente simplesmente troca aqui para o Custom Attributes, fica muito fácil. E agora eu quero mostrar, pessoal, como que funciona o Wizard, esse utilitário, né, na verdade, em si. Então, como vocês podem ver aqui, ó, né, todo o código-fonte vocês vão baixar lá e vão poder estar vendo. Então, como eu disse, apenas com uma USES aqui, ó, a gente tem acesso a tudo que a gente precisa utilizar, né, do nosso utilitário. Então, a gente tem aqui apenas aqui, ó, o Validate Components, tá? Aqui a gente tem uma utils, mas é simplesmente para essa utils aqui, ele tem para limpar os campos da tela aqui, então ele não faz parte, você não precisa disso, né? Só separei aqui mesmo, que é para limpar todos os campos aqui nesse botão que a gente precisa, mas ele não faz parte do wizard em si, né? Então, o único uses, como a gente colocou aqui, ó, vai ser mesmo essa C4D Validate Componente, ó, tá? E o que que a gente tem, pessoal, dentro aqui, ó? Então, aqui a gente tem, né, o nosso facade, ó. Então, ele que dá acesso, né? É apenas ele, essa unit que a gente dá o uses aqui, ó, né? Apenas ela aqui que a gente dá o uses lá. E aí a gente tem acesso a tudo, todos os outros custom attributes aqui, ó. Bem interessante, tá? E durante o curso você aprende como que é feito tudo isso, né? E aqui no Validate em si, a gente tem a parte do RTTI em si, ó. Então aqui a gente pega o contexto, né? E faz o laço aí, vai pegando os fields, enfim. Lá no YouTube, na playlist que eu mostrei, vocês aprendem isso aqui passo a passo. Então aqui fica bem limpo ó, o nosso facade. E cada classe faz uma coisa, né? Então responsabilidade única. Por exemplo, a not empty, ó, já fica tudo aqui, todo o código que faz a validação para o campo não ser vazio, tá aqui, ó. Então, tá tudo aqui, ó, organizadinho, né? E cada método, e cada função, cada procedure faz o que tem que fazer. Bem separadinho. Então, as constantes estão separadinhas, ó, tal. Em português está aqui as mensagens em português, mensagens em inglês, né? As configurações também, ó, tá aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tá utilizando vários conceitos interessantes, pessoal. Então, estudando esse wizard aqui, esse wizard não, esse utilitário, vocês vão ter vários conceitos legais aí, né? Por exemplo, aqui a gente usa singleton aqui para criar ele apenas uma vez, né? A partir dos componentes, como a gente acessa os textos, pega, né, o que está nos componentes em si. Temos alguns helpers aqui, ó. Então tudo separadinho, tudo organizado. E agora, para finalizar, pessoal, só vou mostrar como que tá o código-fonte que vocês vão baixar lá nos vídeos que estão lá no YouTube. Então vai ser esse o código-fonte aqui. Deixa eu abrir rapidamente para vocês verem. Então aqui ensina assim, pessoal, como dominar mesmo essa parte do RTTI, principalmente trabalhando com componentes. Ó. Então esse é o demo que vai estar lá também disponível, né, para ser baixado. Então eu vou executar aqui para vocês verem. Ó. Então aqui a gente tem, ó, pegar fields e valores dos componentes. Ó. Então ele já traz aqui os fields de toda a tela. Ó. Pegar métodos da tela. Então ele já pega aqui ó, todos os métodos da nossa tela automaticamente via RTTI. Ó. Pegar as properties. Então aqui vocês vão ver, ó, validar campos com RTTI, né, que é aquela parte que depois a gente evolui para virar o nosso utilitário. Então aqui ó, a gente vê passo a passo como a gente faz, né, aqui para pegar os contextos, né? E aqui vocês vão aprender ó, como pegar os fields e os valores dos fields, né? Então aqui a gente pega os fields que estão aqui, ó, né? Os fields em si mesmo, quais são os valores deles. Depois quais os nomes dos métodos, né? Dos procedures e funções. As properties, como pegar o valor de property aqui, ó, né, de uma forma automática, e como pegar valores via custom attributes. Então, bem completo, pessoal, tá disponível para ser baixado no nosso GitHub. Então, não se esqueça de dar uma estrelinha aqui para fortalecer o nosso repositório e também de seguir a gente, né, no GitHub e também de se inscrever aqui no canal do YouTube, de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos para estar fortalecendo o nosso canal. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida e links para baixar, né? Os links para baixar vão estar na descrição aqui do vídeo. Então, vão estar todos ali os links para fazer o download, enfim, para acessar o curso também. E quem tiver dúvida, é só deixar nos comentários que a gente já responde também. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.